Olá, aluno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos da Administração. Desde já quero contar com a atenção de vocês e nós estamos aqui com a professora Maraí. Olá, professora, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de Fundamentos de Administração. É isso aí, vamos lá com o caderninho de anotação de vocês, porque hoje a gente tem uma aula bem extensa, com bastante conteúdos e quero contar com a atenção de vocês e com a participação também, através, mandando sugestões, dúvidas, através do chat. Vamos lá para os conteúdos da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre centralização e descentralização. Centralização e descentralização, nós vamos falar sobre mudanças organizacionais, nós vamos falar sobre motivação nas relações humanas do trabalho, habilidades dos administradores, poder, autoridade, liderança. Nós vamos falar também sobre equipes de alta performance e também sobre melhoria contínua. Vamos iniciar aqui falando sobre centralização e descentralização, começando pelo conceito de centralizar. O que é centralizar? Centralizar significa concentrar o poder para a tomada de decisões nos altos cargos de uma empresa. Não há autonomias para os cargos mais baixos tomarem decisões. Então, só recapitulando um pouquinho aqui, nós vimos nas nossas últimas aulas os níveis de planejamento, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E aí surgem os planejamentos estratégico, tático e operacional também. E aí, quando o líder, quando o gestor, quando o presidente da organização, ele é centralizador, ele vai tomar todas as decisões. Ninguém do nível tático, nem do nível operacional vão ter influências nessas decisões. E as decisões sempre vão ser tomadas pelo gestor maior. Então, aí o líder concentra todo o poder para a tomada de decisão e ele vai ser um chefe, ele não vai ser um líder ali, porque toda decisão, se tiver que tomar uma decisão importante para a organização, para a cooperativa ou para a empresa, e ele não estiver presente, vai ter que aguardar ele ou entrar em contato para ver qual é a decisão que ele vai tomar. E aí a gente vai ver também a definição de descentralização. O que é descentralização? É um processo planejado. Lembra aí, que a gente planeja a descentralização, de atribuir responsabilidades pela tomada de decisões sobre questões táticas e operacionais para os níveis mais baixos da hierarquia, deixando que as decisões estratégicas para os cargos mais elevados. Então, isso não significa que quando o líder ele decide descentralizar, ele vai passar toda a responsabilidade e não vai tomar mais decisões. Isso significa que ele está passando as responsabilidades de nível estático, de nível operacional, para cada os gestores ali das equipes. E aí as decisões estratégicas vai ser tomada em conjunto com essas equipes para alinhar os objetivos aos objetivos das organizações. Então, quando a gente tem a descentralização, nós temos as decisões, mas na parte estratégica, e nós temos os outros níveis também tomando decisões em relação a cada atividade. E isso a gente pode ver, só recapitulando um pouquinho no que nós vimos na aula passada também, vimos lá o modelo da administração por objetivos, a APO, que a APO ela define objetivos e ela atribui responsabilidades para equipes realizarem esses objetivos. Então, é uma liderança descentralizadora, é uma liderança que atribui responsabilidades a outras pessoas e não centraliza as suas decisões. Isso, se vocês forem aprofundar sobre centralização e descentralização, no nosso material mesmo, vocês vão perceber que existem alguns tipos de organização que elas vão avançar muito melhor quando descentraliza, principalmente para organizações quando elas vão crescendo, se as decisões continuam sendo centralizadas, as organizações atrasam seus processos. E só lembrando aí que nós vimos na aula passada também sobre o ambiente organizacional, tanto interno quanto externo, muitas vezes os concorrentes, eles descentralizam e a sua organização não descentraliza,
ele vai estar, você vai ficando um pouquinho atrasado e aí vai perdendo a sua participação no mercado, você vai diminuindo a sua participação no mercado porque os seus concorrentes ou aqueles que concorrem com você estão tomando decisões mais rápidas e mais assertivas, descentralizando nas organizações. Nós vamos ver agora um pequeno videozinho para vocês compreenderem melhor a centralização e a descentralização. Tomar uma decisão requer responsabilidade. Por isso, esta função é distribuída entre os líderes dentro de uma organização. Ela pode ser centralizada de uma única pessoa ou departamento e descentralizada, distribuída entre mais pessoas ou departamentos. Vamos entender um pouco mais? É muita coisa. Mas fazer o quê, né? Vamos lá. Chefe, chegaram mais esses relatórios aqui, olha. Chefe, esses são os gêmeos, por favor. Assine e despache, tá? Outra coisa, o senhor já assinou aqueles de ontem, né? Oi, chefe. Já que só o senhor pode enviar as planilhas para o financeiro, elas estão aqui. Licença. Ah, chega, não dá mais. Não dou mais conta de tanta coisa. Bom, pessoal, é o seguinte. Marisa, você agora é responsável por separar todos os relatórios e enviá-los devidamente para os setores, ok? Pedro, você se responsabilizará por assinar os documentos do seu setor, tá? Você também vai despachá-los e cobrar pelos serviços, tá? Silvia, você é responsável por enviar todos os recibos, as folhas de ponto, contas a pagar e a receber direto para o financeiro, ok? Bom, pessoal, muito obrigado e qualquer dúvida eu estarei aqui para orientá-lo, certo? Obrigado. Agora sim, vamos trabalhar. A escolha pelo modelo centralizado ou descentralizado envolve uma série de fatores, como a distribuição de poder, o grau de formalização, a complexidade do ambiente, o tamanho da empresa, a cultura e a estratégia empresarial, a tecnologia e os recursos empregados, entre muitos outros. Para você, boa aula e até a próxima! É isso aí, pessoal. Creio que vocês conseguiram compreender melhor a diferença entre centralizar o poder e descentralizar. Também perceberam aí essa diferença. Quando eu sou um centralizador, eu atuo mais como um chefe, mas quando eu descentralizo, atribuo responsabilidades aos meus colaboradores, eu tenho um papel de um líder. Nós vamos falar melhor sobre isso mais para frente na nossa aula. Mas vocês perceberam aí que houve uma mudança das práticas que existiam nessa organização. E agora isso está o link do nosso próximo conteúdo, que nós vamos falar sobre mudança organizacional. Será que é fácil a gente introduzir uma mudança na empresa, na minha cooperativa, ou até mesmo na sala de aula, ou no meu dia a dia? Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Professora, fala aí pra gente qual o significado de mudança organizacional. Mudança organizacional.
Para Chiavenato, a palavra mudança significa ruptura, interrupção, variação, transformação e perturbação. Implica em mudança mesmo, sabe? A gente tem que mudar a forma de fazer as coisas e isso pode gerar algum estresse. Exatamente. E eu ia perguntar para você aí, você gosta de mudança? Quando você chega aí na sala e um dos seus colegas está sentado onde você costuma sentar, você recebe bem ou você fala, não, esse é o meu lugar? Algumas coisas a gente pode perceber se a gente é adepto à mudança ou não. E aí a gente vai olhar isso e eu quero trazer novamente para vocês aquela reflexão. Tenta aplicar isso no dia a dia de vocês, sobre mudança, para que vocês consigam, quando for lá na cooperativa ou numa empresa que vocês estiverem trabalhando ou empreendendo, vocês consigam aplicar com mais facilidade. Mas muitas vezes a gente é inflexível às mudanças mais do que a gente imagina. Nós vamos ver um pouquinho agora quais são os fatores que influenciam na mudança, quais são aquilo que impedem a mudança, todas as questões nós vamos tratar a partir de agora. Mas quero deixar essa interrogação aí para você. Você é flexível à mudança? Você é aberto para as mudanças, para as novas questões? Falando de mudança organizacional, vamos pensar aí nas empresas. Nós vivemos em um ambiente de constante mudança, então existe essa capacidade de adaptação. Se a empresa ela não se adapta às mudanças do mercado, ela vai ficar para trás. Então, existem dois tipos de mudança, uma mudança planejada e uma mudança não planejada. Quero que vocês recapitulem aí em relação à aula passada. Nós finalizamos a aula falando sobre a análise SWOT. E aí nós podemos, através da análise SWOT, que é uma ferramenta de diagnóstico, tanto interna quanto externa, a gente conhece fatores que vão internamente, que são as forças e as fraquezas. Nós conhecemos fatores externamente, que são as oportunidades e as ameaças. Nós falamos quando internamente a empresa ela tem poder de controle, então pode-se ter mudanças planejadas. Então, planejar, nós vamos mudar de acordo e tem um tempo maior aí, mas existem mudanças que são impostas pelo mercado. Talvez não é planejada, talvez essa mudança ela não seja a mudança desejada pela empresa, não seja a mudança que está descrita lá no caminhar do planejamento estratégico, nas metas, nos objetivos, mas talvez essa mudança seja necessária para aproveitar uma oportunidade que o mercado traz e que não estava prevista. Ou às vezes ela surge para se defender de uma ameaça que o mercado está impondo em relação à sua organização. E aí nós vamos falar alguns fatores que impulsionam as mudanças nas organizações. Por exemplo, a primeira que eu acabei de comentar, a imposição do mercado. Alteração no comportamento dos consumidores e do mercado. Às vezes, isso tem acontecido com muita frequência nas empresas, elas olharem o comportamento do seu consumidor e aí a partir daí do comportamento do consumidor ela traçar novas metas, novos objetivos para a organização. Por quê? Porque ela vai conseguir atender às necessidades. Às vezes os nossos clientes, nós mesmos enquanto clientes, nós estamos mais exigentes. Algumas coisas que a gente não exigia há um tempo atrás, hoje nós já estamos mais exigentes. Então a gente precisa, enquanto empresa, enquanto cooperativa, enquanto organização, estar atento às mudanças no mercado. E são mudanças que são impulsionadas que o mercado impulsiona a sua empresa. E se eu não me adequar a essas mudanças, por exemplo, a mudança do comportamento do consumidor, se eu não me adequar para atender esse novo perfil do consumidor, às vezes eu vou perder a minha clientela. Outras questões que impulsionam a mudança, por exemplo, mudanças decorrentes à legislação. A alteração na lei provoca mudanças para adaptação às novas leis. Então, a empresa ela precisa estar concentrada e precisa estar por dentro, informada mesmo, conectada com as alterações na lei, porque se ela não cumprir, é uma mudança imposta mesmo pelas leis, pela legislação. A maior parte, quando há uma mudança na lei, tem um prazo para a empresa se
adequar. Se a empresa não cumpre isso, ela vai ser autuada, ela vai ser notificada e isso vai incluir lá na parte do financeiro que vai ter despesas que não estavam programadas, talvez não vai estar alcançando o objetivo, alcançando as metas que a empresa gostaria de alcançar. Nós temos também mudanças sobre inovações tecnológicas e essas mudanças são bastante positivas aí, que são mudanças ou surgimento de novas tecnologias que vão provocar essa mudança para adaptação. Isso é muito importante, porque nós já falamos aí nas nossas aulas, todas as aulas, creio que nós falamos sobre a importância da tecnologia para potencializar a minha organização, potencializar a minha cooperativa, potencializar a minha empresa. Quando eu penso na parte da tecnologia, eu preciso pensar ela ao meu favor. Então, nós precisamos, o que era antigamente registrado em livros caixa, em livros de ata físico mesmo, registrado à mão, hoje a gente tem métodos eletrônicos e aí a gente vai aprofundar melhor isso aí quando a gente for conhecer os sistemas operacionais, que eles vão dar relatórios que às vezes nas empresas que fazem isso manualmente ou por exemplo, o balanço patrimonial mesmo. Se ele for feito manualmente, algumas empresas vão fechar uma semana para fazer o seu levantamento. Mas se ela utiliza um sistema operacional, ela já vai ter esse levantamento, ela só vai fazer a conferência. Então, ajuda muito. Então, a gente tem que estar atento às mudanças da tecnologia. E sempre a tecnologia vai nos ajudar. Às vezes, no nosso pessoal, a gente está acostumado. Um celular novo que saiu, um computador novo que saiu, todas essas questões. Mas para as organizações é importante elas estarem atentas às inovações tecnológicas também. Por exemplo, outro fator que impulsiona a mudança é a alteração no organograma da empresa. Na aula passada nós falamos sobre organograma, trouxemos um exemplo aí de organograma. Então, geralmente essas mudanças no organograma acontecem decorrentes do crescimento da empresa, ou da diminuição, ou às vezes da terceirização de alguns serviços, ou de algumas etapas do processo produtivo. Tudo isso, quando acontecer, vai gerar uma mudança, ou às vezes uma promoção mesmo dentro da empresa, alguém que estava na liderança de uma equipe e aí vai ser substituído por alguém. Essas são mudanças no organograma que às vezes algumas pessoas não estão tão acostumadas. Vamos supor aqui uma mudança no organograma aqui das aulas, vamos imaginar que sejam trocados os professores no meio da aula. Alguns alunos, eles vão falar, poxa, eu já estava acostumado com o professor Samuel, com a professora Maraí. Então, são mudanças que são impulsionadas por alguns fatores. Então, a mudança no organograma da empresa, elas vão acontecer. Elas podem ser para alinhar, para ajustar para o crescimento, ou pode ser um alinhamento para alguma diminuição que a empresa está sofrendo, ou terceirização de parte da empresa. Fatores também que impulsionam, busca pelo desenvolvimento sustentável. Muito importante sempre quando a gente pensar nas nossas organizações, pensar no desenvolvimento sustentável. Práticas, por exemplo, adoção de práticas para manter os seus sustentáveis para manter os seus consumidores ou atender às legislação. A gente percebe que os consumidores, como quando eu falei lá dos consumidores, eles estão muito exigentes, e aí a gente mesmo analisa, se a empresa é uma empresa que polui o meio ambiente, que não produz da forma correta, muitas vezes a gente deixa de ser cliente dessa empresa porque ela está prejudicando a nossa comunidade que nós estamos inseridos. Então é importante a gente pensar aí nessa questão. Falamos de mudança no começo, eu perguntei aí se alguém pegasse a sua carteira, sentasse na sua carteira, como você resistia aí. E aí eu quero perguntar, você tem resistência a mudanças? Muitas vezes nas empresas a gente vai perceber essa resistência às mudanças. E aqui nós trouxemos aí que muitas vezes há essa resistência e no geral as pessoas, tanto as pessoas quanto as organizações, elas são resistentes às mudanças. Porque elas acreditam, na maior parte das vezes, que o modo com que estão fazendo as coisas é o mais adequado. E não necessariamente essa resistência é por isso. Porque muitas vezes a gente escuta, não se mexe em time que está ganhando. Mas às vezes o time está ganhando de 1-0.
e ele tem potencial para ganhar de goleada, e às vezes é necessário mexer mesmo para que nós possamos alcançar o maior potencial da nossa equipe. Falamos dos fatores que impulsionam, falamos da resistência à mudança, vamos para os fatores que às vezes impedem a mudança. Primeiro, a insegurança. Normalmente, nós seres humanos, nós temos medo da mudança, porque a gente acredita que elas levarão a gente para o desconhecido, e a maior parte das mudanças nos levam para o desconhecido e geram uma condição de desconforto, algo imprevisível. Então, quando eu penso em mudança, às vezes eu resisto a ela por conta do medo do novo. Muitas vezes nós temos medo de algo novo que às vezes é o desconhecido. E aí tem outros fatores também. Outro fator, preocupação com prejuízo pessoal. Medo de mudança que tragam alteração no status do indivíduo dentro de uma organização e com isso provocam perdas. Quando eu falei em mudança do organograma, às vezes eu falei da promoção, mas às vezes um colaborador ele estava ocupando um cargo de liderança de uma equipe e ele vai ser ajustado dentro de uma equipe e ser liderado por outro. Às vezes essa mudança é para o melhor da organização e às vezes até para o melhor do colaborador, mas só que a perca do status, a perca da linha que ele está lá, às vezes ele gera esse medo da mudança. E para a gente finalizar aí em relação à mudança organizacional, é a gente pensar aí que a mudança não interessa para a organização, que às vezes a gente olha para a mudança e em outras empresas ou em outros setores, a gente considera que elas não são necessárias para a nossa organização. E aí muitas vezes que as organizações elas vão ficar desatualizadas, elas vão perder aí em relação, porque às vezes é uma mudança que está sendo imposta pelo mercado, é uma mudança que vai trazer um crescimento para a organização e aí pode estar, se a gente não aproveitar, tiver essa resistência à mudança, a gente pode estar prejudicando a nossa organização. Então, gente, para a gente finalizar essa questão em relação a mudanças, eu quero que vocês estejam com a mente aberta para mudanças, porque às vezes a mudança vai potencializar a sua organização, a sua cooperativa, ou às vezes você mesmo. Vamos pensar aí numa questão, vocês passaram por uma mudança o ano passado, na forma de oferta do ensino de vocês. E aí essa mudança melhorou para vocês, porque vocês estão tendo a oportunidade de estar fazendo o ensino médio e estar fazendo o ensino técnico concomitantemente, ao mesmo tempo. Quando vocês concluírem o ensino médio, vocês já vão ter uma formação técnica, serão técnicos em cooperativismo. É uma mudança que eu sei que alguns podem ter sentido essa mudança como uma dificuldade, mas hoje eu creio que vocês já estão acostumados e já estão adaptados a essa mudança. Falamos sobre centralização e descentralização, e aí nós vamos falar agora, falamos sobre mudança organizacional, que é muito importante aí no processo de descentralização ou de centralização para uma organização. E aí nós vamos falar agora sobre motivação e relações humanas no trabalho, que vai nos ajudar também nas relações com as nossas equipes. Então, motivação, segundo o autor Chiavenato, ela pode ser o processo de introduzir uma pessoa ou um grupo de pessoas, cada qual com as suas necessidades e personalidades distintas, a atingir os objetivos da organização, enquanto tenta também atingir os objetivos pessoais. Então, quando a gente fala de motivação, já quero deixar algo bem claro para vocês. A motivação, ela é individual, mas os líderes, eles podem fazer algumas ações que vai tentar motivar os colaboradores. Então, por isso que quando nós iniciamos a disciplina, eu pedi para que vocês olhassem
como um olhar de gestor, como um olhar de você vai gerir, você vai liderar uma equipe, porque eu como me olhando como gestor, eu entendo que não vou pensar em mim só individualmente, eu vou pensar coletivamente, vou pensar na organização como um todo. E aí, se vocês no caderno da nossa disciplina, vocês vão perceber que existem vários, algumas autores que estudam em relação à motivação nas relações humanas. E aí a gente trouxe aqui para vocês uma pirâmide bem conhecida, que é a pirâmide de Maslow, que é da teoria de Maslow, e que é a teoria da motivação e das relações humanas. E aí essa motivação, ele diz que nós temos estágios, que nós vamos passando por estágios. Primeiro estágio são as necessidades fisiológicas. O que são essas necessidades fisiológicas? As necessidades básicas que nós temos de respiração, comida, água, sexo, sono, são as necessidades básicas que nós temos. E aí nós temos, depois, outro estágio, nós vamos passar durante a nossa vida por vários estágios, vai decorrer do nosso comprometimento e dos nossos objetivos. Mas aí nós temos no segundo status aí da pirâmide, que é a necessidade de segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos. Geralmente, quando a gente começa a chegar nesse segundo espaço aqui, nós já estamos preocupados em ter uma casa própria, não é pagar aluguel, é uma segurança, uma estabilidade no meu emprego, na minha empresa, todas essas questões. E aí depois nós temos as necessidades sociais, que são as necessidades de relacionamentos, ligadas a amor, relacionamentos, família, amizade, todas essas questões. E aí, quase no topo da pirâmide nós temos a necessidade de estima. Essa necessidade de estima é conquista, a gente conquistar aquela autoafirmação. Nós conquistamos isso no decorrer da nossa cadeia, mas nós queremos ser reconhecidos por algo. Por exemplo, vocês, como daqui uns dias vocês vão ser reconhecidos como técnicos em cooperativismo. Então vocês precisam corresponder a esse reconhecimento. E também temos a necessidade de autorrealização. Geralmente, no topo aqui, vai estar relacionado à criatividade, solução de problemas. Geralmente são as pessoas que estão buscando mesmo uma posição de liderança, às vezes mesmo deixando a sua organização que ele trabalha como colaborador para iniciar um empreendimento, muitas vezes. Então, essa teoria aí, vocês vão aprofundar melhor lendo no caderno da disciplina, nós vamos perceber que no decorrer da nossa vida a gente vai passando por estágios nessa pirâmide. Às vezes nós começamos, todos nós, com as necessidades fisiológicas, depois nós passamos por necessidade de segurança, depois nós vamos por necessidades sociais que estão ligadas a relacionamento, depois nós passamos alguns se satisfazem por aí e não buscam outros pilares da pirâmide, mas a maior parte das pessoas já estão buscando a autoestima, o reconhecimento e também, por último, a realização pessoal, a autorrealização. Então é muito importante a gente compreender isso, porque nós estamos falando de motivação e relações humanas, porque às vezes o que me motiva não é o que motiva a professora Maraí, às vezes o que te motiva não é aquilo que motiva o teu colega, de acordo com o status de cada um em relação à pirâmide. E aí nós vamos entender melhor isso com uma externa que nós trouxemos aí para vocês, que vocês compreendam melhor a motivação nas relações humanas. O mercado está cada vez mais competitivo. E junto com a crise financeira, as empresas precisam sentar para alinhar estratégias de como conseguir melhores resultados em pouco tempo e gastando menos. Mas antes de pensar no dinheiro, precisamos pensar nas pessoas. Então, o que você sugere para que a nossa empresa consiga driblar a crise? Economizar, cortar gastos. Talvez possamos pensar na possibilidade de reduzir o quadro de pessoal e, com certeza, reduzir as despesas. Não, ainda temos tempo de reverter a crise, valorizando as pessoas. Podemos dar uma injeção de ânimo nos funcionários. E como faríamos isso? O que você sugere?
Já que os nossos principais pontos fracos estão nas metas dos departamentos, poderíamos oferecer um prêmio a quem atingir a meta estipulada por cada setor. Mas que prêmio seria? Porque, vocês lembram, nós estamos economizando? Ser humano é difícil de agradar. Os colaboradores que não gostariam do prêmio podem reduzir ainda mais o rendimento. A ideia é oferecer opções de prêmios diferentes baseadas na teoria das necessidades. Assim, quem bater a meta poderá escolher entre as opções o prêmio que desejar. Por exemplo, o perfil fisiológico. Ele dá valor às necessidades fisiológicas da pessoa, como comer. Uma das sugestões de prêmio pode ser uma cesta básica. Já o perfil segurança é para aquele colaborador que dá valor à segurança financeira na vida. A opção de prêmio para este perfil seria um curso de qualificação profissional. O perfil social dá valor à convivência social dentro e fora da empresa. A sugestão de prêmio ideal seria uma viagem com a família. O perfil estima valoriza a autoestima, a autovalorização. Um bom prêmio seria uma promoção dentro da empresa. E por último, o perfil realização pessoal, que trabalha com o objetivo de realizar os sonhos pessoais. O prêmio para este perfil seria a oportunidade de apresentar um projeto inovador para ser executado pela empresa. a pirâmide da teoria das necessidades é muito clara. É a empresa oferecendo premiações diferentes para cada camada desta. Agradaria a todos os gostos. E lembre-se, colaboradores satisfeitos ficam mais motivados a baterem suas metas e, consequentemente, melhores resultados para eles e para a empresa. Então aí vocês puderam perceber a importância da gente entender a teoria das necessidades para que nós, enquanto líderes de equipe, a gente busque motivar a nossa equipe de acordo com as suas necessidades. E aí nós vamos falar agora sobre tipos de recompensa. Nós trouxemos 2 tipos de recompensa, a recompensa material e a recompensa simbólica. Nós vamos diferenciar. Vamos começar aí pelas recompensas materiais. O que são as recompensas materiais? As recompensas materiais, elas são toda a remuneração em dinheiro, pode ser comissões, bônus, prêmios, oferecido pela empresa por um resultado alcançado do colaborador. Então, quando eu recompenso ele de forma em espécie ou de alguma forma que vai recompensar financeiramente, se considera uma recompensa material. Mas existem também as recompensas simbólicas, são incentivos não tangíveis. O que é aquilo que é tangível é aquilo que eu consigo tocar. Então, se não, eu não consigo tocar, por exemplo, um reconhecimento, elogios, reconhecimento, progresso profissional, promoções na organização, isso são recompensas simbólicas. Às vezes, creio que vocês já entraram em alguma empresa e viram lá na empresa, na parede da empresa, funcionário do mês. Isso é uma recompensa simbólica, porque eu estou simbolizando e estou reconhecendo que foi o melhor funcionário da minha empresa. Por exemplo, essa não necessariamente eu posso recompensar só simbolicamente e não há necessidade de eu recompensar de forma material também. Eu posso alinhar os dois. Tudo isso eu preciso entender quais são as necessidades. E aí no vídeo você pôde verificar que cada nível da pirâmide, cada pessoa que está em cada nível da pirâmide, ele vai ter um tipo de recompensa que vai motivá-lo. E aí é um desafio para a gente, né? Enquanto líderes de equipes, a gente consiga motivar as pessoas que estão em diferentes níveis da nossa equipe, níveis da pirâmide da nossa equipe, vai ter pessoas que estão em diversos níveis. Então aí é um desafio para nós motivá-los. E aí nós falamos sobre descentralização e centralização no início, falamos sobre mudança organizacional, sobre essas questões da motivação, e agora nós vamos falar sobre a habilidade dos gestores, diferença entre habilidades e conhecimento. O conhecimento, ele é o somatório de todas as informações que nós adquirimos no longo de toda a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. As habilidades são as nossas potencialidades que cada um de nós, cada pessoa possui para executar uma tarefa
uma atividade tanto na vida pessoal quanto profissional. É importante que vocês diferenciem a diferença entre conhecimento e a diferença de habilidade, porque às vezes eu tenho conhecimento, mas eu não tenho habilidade para desenvolver alguma atividade. E aí nós vamos, a partir disso, que nós vamos deduzir que pode haver pessoas com habilidades, que é o potencial a ser desenvolvido, mas sem conhecimento também, que ainda não tem experiência. Por exemplo, vocês, por isso que quando nós tratamos as disciplinas aqui, nós pedimos para vocês aplicarem na prática, porque vocês estão adquirindo conhecimento para vocês já irem adquirindo também a habilidade, para não deixar só quando vocês forem iniciar a cooperativa de vocês ou iniciar um empreendimento ou ir trabalhar como colaborador em alguma empresa também. Então é importante que a gente conheça essas questões e diferencie o conhecimento da habilidade. Vamos falar aqui agora em nível institucional, parecido com os níveis de planejamento, mas onde permeiam os conhecimentos e onde tem mais as questões das habilidades. Vamos pensar aí a tabela das habilidades, que aí nós temos o nível institucional, que pensa na instituição como um todo, que está lá no estratégico, o nível intermediário, que é o tático, e o nível operacional, que é aquele que está dentro do operacional. Então, quem está no nível operacional, a maior parte das pessoas, eles têm habilidades técnicas para realizar as coisas. Então, eles vão ter um manuseio com coisas físicas. Então, pode perceber que a maior parte aqui, um percentual maior da participação deles é no operacional mesmo. Tem uma pequena parte aí que é a ser desenvolvida no nível intermediário e um pouquinho lá no nível institucional. Quando nós falamos de habilidades humanas, elas são necessárias em todos os níveis. Pode perceber que é o mesmo tanto que é necessário no nível institucional, é necessário no nível intermediário e também é necessário no nível operacional. Todas as pessoas devem ter habilidades de relacionamento interpessoal. Ele é muito importante para que nós tenhamos uma boa equipe. E habilidades conceituais, já a maior parte está aqui no nível institucional, que é na parte estratégica, por isso essas pessoas ocupam níveis de gerência ou níveis de previdência das organizações, porque eles têm ideias, conceitos abstratos e eles conseguem pensar mais estrategicamente na organização, mas ele também tem um pouco de habilidade, precisa de ter habilidades humanas e também precisa de ter habilidades técnicas para realizar as atividades. Então, geralmente, a execução das operações está relacionada aos níveis e fazer e executar está relacionado à habilidade de cada uma das pessoas que tem essas questões das habilidades. Espero que vocês tenham compreendido essas questões aí. Nós vamos falar de algumas habilidades técnicas dos gestores, que são atividades práticas e operacionais que os colaboradores desempenham rotineiramente, sendo compostas por poucas atividades administrativas. Então, as habilidades técnicas mais prática, são atividades que ele vai realizar a tarefa lá. Habilidades humanas são habilidades ligadas ao relacionamento interpessoal, como a gente falou no trabalho, como comunicação, trabalho em equipe, a sinergia, a conexão entre todas as pessoas, motivação, relacionamento entre as chefias e os demais cargos nas organizações. Já as habilidades conceituais são as habilidades voltadas para a tomada de decisão, por isso que ele fica no nível institucional, pensando sempre no planejamento da organização. É importante que a gente tenha o conhecimento dessas questões, tanto habilidades técnicas, humanas, quanto conceituais, para que nós possamos melhorar, para trabalhar com treinamentos, para trabalhar com a melhoria da minha equipe. Então, aí é importante. Nós falamos no início da nossa aula sobre descentralização e centralização, e isso está muito relacionado a poder e autoridade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre poder e autoridade, diferenciar poder e autoridade. Nós trouxemos aí algumas definições. Poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a despeito da
resistência pelo uso da força. Quando eu utilizo o poder, eu imponho isso. Eu vou impor, eu vou usar a coerção, vou utilizar a força. Já a autoridade é quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que os percebem. Então você vai perceber aí, hoje, nós vimos anteriormente a diferença entre líder e chefe. Geralmente o chefe, ele exerce a autoridade, só a autoridade. E a maior parte dos líderes, ele tem que buscar o equilíbrio entre poder e autoridade, mas ele vai ter a autoridade que as pessoas percebem, mas só que ele vai visualizar isso no resultado das atividades. As pessoas vão querer estar junto, ele vai conseguir trabalhar em equipe. Para entender melhor, nós vamos visualizar aí uma externa para a gente entender a diferença entre poder e autoridade. Poder e autoridade. Essas duas palavrinhas estão relacionadas ao mesmo ambiente organizacional, mas têm significados muito diferentes. Muitos gestores e líderes confundem no dia a dia a força dessas duas ações. Para você entender melhor, acompanhe a história da Maria. Ela é zeladora em uma empresa grande e sonha com um dia em que o chefe dela saberá diferenciar o poder e a autoridade. Bom dia, chefe. Posso limpar a sala? Bom dia, chefe. Eu posso limpar a sala? Claro que sim, Maria. Fique à vontade. Não, chefe. Não precisa se incomodar. Deixa mesmo que eu arredo as cadeiras. Não, Maria, eu faço questão de ajudar. Eu já estou quase terminando aqui e estou passando um cafezinho. Vocês aceitam? Opa, pode trazer sim, por favor. Olha o cafezinho. Tá quentinho. Ô, Maria, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tá quentinho mesmo. Agora sim, Maria, você pode entrar para limpar. Vê se da próxima vez não atrapalha, ok? Ó, faça uma faxina geral, limpa tudo direitinho. Porque do jeito que tá, parece que essa sala não recebe uma limpeza há séculos. E aí, o que você acha? Será que essa sala vai ficar bem limpinha? Acho que não, né? O poder e a autoridade precisam ter a dosagem certa para manter o ambiente organizacional saudável. Aquele profissional que conseguir unir essas duas características, com certeza irá conseguir bons resultados na organização, já que terá o poder da decisão aliado à colaboração de toda a equipe, por empatia e por colaboração. Exatamente como vocês viram. Viram aí a expectativa da Maria em relação a ter um líder mesmo, mas na realidade ela tinha um chefe que usava a autoridade somente o poder, e a ideia dela era que houvesse o equilíbrio. Então nós vamos, para exemplificar melhor isso, nós vamos falar sobre os tipos de liderança, para a gente entender melhor como líder. Líder é o perfil ideal para cada um de nós que lidamos com equipes. E aí nós temos alguns tipos de liderança. Nós temos a liderança autocrática, que é o tipo de líder centralizador, possessivo e controlador. Nós temos a liderança democrática, que é aquele tipo de líder que envolve os colaboradores na tomada de decisões. Então aí a gente já pode perceber que o líder autocrático, ele usa só mais o poder, e já o líder democrático tem o equilíbrio entre poder e autoridade. Nós temos também a liderança liberal,
que é o tipo de líder que delega totalmente a tomada de decisões entre os colaboradores, dando a responsabilidade a eles pelo resultado. E esse não é o papel ideal do líder. Então, o líder ele tem que ter um pouquinho de cada um das lideranças, mas principalmente ele deve ser um líder que delega responsabilidades, mas que faz esse acompanhamento. E o perfil de líder que nós podemos ter aí, o mais recomendado, é o líder democrático, que vai trabalhar em conjunto com a sua equipe, ele vai trabalhar com toda a sua equipe. Isso dá o link para o nosso próximo assunto, que são equipes de alta performance. E aí, para a gente entender melhor as equipes de alta performance, a gente vai diferenciar grupo de equipe, porque às vezes a gente tem a ideia de que o grupo e equipe é tudo a mesma coisa, mas vamos ficar atento aqui. O que é um grupo? Um grupo é um conjunto de pessoas com objetivos diversos, muitas vezes esses objetivos são divergentes, trabalhando dentro de uma organização. Então, os objetivos aqui são diversos, às vezes eles são divergentes, mas estão tudo mesmo dentro da mesma organização. Já uma equipe é um grupo de pessoas trabalhando por uma causa comum, com um objetivo definido e unido pelos laços da lealdade e da confiança mútua. E isso eu quero que vocês recapitulem aí sobre a importância do curso que vocês fazem e do desafio aí de uma cooperativa, porque ele precisa do trabalho em equipe, uma cooperativa. Ele não consegue ter um trabalho se não for uma equipe mesmo que anda com o mesmo objetivo, alinhado. Se for com objetivos divergentes, só vai dar briga nas reuniões, não vai entrar em um consenso na linha de raciocínio, na linha de atuação da cooperativa. Então, a gente precisa desenvolver uma equipe de alta performance em relação às cooperativas que vocês forem criar aí futuramente. Então, por isso eu quero que vocês olhem para vocês como líderes de equipes de alta performance. Uma equipe de alta performance é uma equipe que vai trabalhar buscando o objetivo comum, que vai trabalhar em equipe mesmo, que vai ter flexibilidade, que vai ouvir cada um, vai ser o líder, a liderança vai ser uma liderança democrática, que vai trabalhar, ele vai ter autoridade, vai ter poder dosadamente, então vai tomar decisões, não vai só delegar e falar se vira com vocês, não vai ser um líder liberal, ele vai ser um líder democrático e vai trabalhar com as ações dentro da organização. E aí, para a gente, chegando ao final da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre melhoria contínua. Qual o desafio da melhoria contínua? O que são? Melhoria contínua é um conjunto de atividades planejadas através das quais todas as partes da organização vão ter como objetivo de aumentar a satisfação dos clientes, tanto internos quanto os clientes externos. Esta é uma das filosofias desenvolvidas conhecidas aí como a TQM, que é o gerenciamento da qualidade total. E aí nós trouxemos aqui como exemplo um dos tipos. Eu quero já deixar aí para vocês que vocês vá lá no caderno da disciplina e olhem, nós trazemos outros exemplos de melhoria contínua, mas o nosso tempo aqui é curto e aí nós vamos falar só sobre o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? O ciclo PDCA ele vai trabalhar mais ou menos parecido com o ciclo da administração por objetivos. Ela vai estudar os processos e planejar o aprimoramento, ele vai implementar a mudança, vai observar os efeitos dessa mudança e vai estudar os resultados. Então, quando eu falo do ciclo PDCA, é um ciclo mesmo, eu vou estar trabalhando continuamente para melhorar a minha organização. Quero que vocês vá lá no caderno da disciplina para olharem os outros tipos que nós temos aí também de melhoria. Pesquisem também sobre essas questões. Agora, chegamos no momento que vocês vão para a atividade de sala. Quero que vocês realizem as atividades, escutem aí na sala de vocês e enviem as respostas para a gente daqui um pouquinho quando nós estivermos de volta. Até logo!
Estamos de volta e agora nós vamos para corrigir as atividades que vocês fizeram aí na sala. Já temos algumas respostas, aqueles que ainda não enviaram e que estão com acesso, enviem as respostas aqui para a gente citar que vocês estão participando. Nossa primeira questão, ele traz a afirmativa aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 18, no versículo 21, a seguinte mensagem: além disso, procurará dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, os que porá sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, e chefes de 50 e chefes de 10. E aí, diante dessa mensagem, eu quero que vocês comentem, o nosso objetivo era que vocês comentassem aí, segundo o que nós estudamos na disciplina de Fundamentos da Administração, qual a relação do texto que nós lemos, acabamos de ler, com o tema centralização e descentralização. Professora, tivemos alguma participação aí? Tivemos a participação do pessoal de Espigão do Oeste, professora Jane Suzy. Jane Suzy. Professora, a senhora pode trazer a resposta aí que eles... Segundo a professora, os alunos responderam que a descentralização é o melhor caminho para a organização da empresa. Então, ela já trouxe aí e já trouxe uma interpretação aí que Moisés descentralizou mesmo, e os alunos trouxeram aí que é o melhor caminho para a tomada de decisões e para acelerar as ações da empresa. Muito bem, obrigado pela resposta. Nós trouxemos aqui uma resposta, tá? É isso, vocês estão corretos, e a nossa resposta está um pouco mais explicativa. E aí a gente trouxe aqui que no início da administração, Moisés centralizava todas as decisões, e isso a gente vai descobrir lendo um pouquinho antes lá no texto, porém, o sogro dele ensinou a descentralizar. Quando no texto ele traz aqui para procurar homens com capacidade, e aí Moisés iria colocar chefes de 1000, teria pessoas que iriam liderar 1000 pessoas, teriam pessoas que iriam liderar 100 pessoas, teriam pessoas que iriam liderar 50 pessoas e teriam pessoas que iriam liderar 10 pessoas. Então aí nós, além de que era muito cansativo para Moisés, né? Naquela época lá ele liderar todo mundo, as decisões demoravam muito para ser tomadas, porque até chegar as questões até Moisés e todos tinham que aguardar, tinha que ser consultado apenas, era algo que apenas uma pessoa era algo que demorava muito e criava uma fila de espera para a tomada de decisões, para as respostas. E aí o sogro de Moisés veio para que ele escolhessem, disse alguns perfis que ele tinha que procurar, de acordo com os princípios científicos daquela época. Então é importante aí, e quero agradecer mais uma vez a participação da escola, que enviou a resposta, que aí deixou claro essa questão da descentralização como o melhor caminho para a organização. Porque quando eu descentralizo, no caso ali era uma multidão de pessoas que Moisés estava conduzindo. Então, para dar uma resposta, ficava uma fila, mas quando ele descentralizou, quando ele colocou pessoas, líderes de 1000 pessoas, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, facilitou, porque a tomada de decisões era mais rápida, mais agilizada, então melhorou até as relações interpessoais dentro das habilidades pessoais lá, as habilidades de todo aquele pessoal. Então, conseguiu ter resultados mais produtivos. E aí é sempre importante. Nós trouxemos esse exemplo aí só para exemplificar, mas muitas vezes vamos pegar aí no caso da cooperativa. Vamos supor que vocês aí na sala montaram uma cooperativa e aí as decisões são tomadas somente pelo presidente. E aí o presidente falta num dia de uma necessidade de tomar uma decisão. E às vezes é por problema de saúde e ele não tem condições de tomar essa decisão. Mas se existe uma equipe gestora, uma equipe de liderança, pessoas que têm essa liberdade para tomar a decisão, vai fluir os processos mesmo que o seu líder não esteja.
A GSL de Paraná, aluna da professora Josicleide Pereira, também comentou isso. Ela falou que na questão empresarial, cada pessoa é responsável pelo seu setor. Exatamente. E aí na questão empresarial, e quero parabenizar a aluna que trouxe e está recapitulando o que nós já vimos nas aulas anteriores, porque cada setor vai ter um líder responsável e aí a maior parte das lideranças hoje, elas já delegam essas responsabilidades. É claro que vai ter decisões que vai ter que fazer uma reunião para ser tomadas, mas as decisões mais urgentes, elas já são tomadas com as suas lideranças. É delegação de responsabilidade, é aquela liderança democrática que nós vimos na aula de hoje. E aí, nossa segunda pergunta era o que é centralizar, qual a definição de centralizar? Nós já falamos isso na primeira questão, mas quero reforçar isso com vocês. Tivemos participação na segunda pergunta também, professora? Também. Na segunda pergunta, nós temos a resposta da aluna Emília, de Paraná, aluna da professora Josileide também, que ela fala: centralizar significa concentrar o poder para a tomada de decisões nos altos cargos de uma empresa, não dando autonomia para os cargos mais baixos tomarem decisões. Exatamente, agradecemos aí a resposta que foi enviada. E centralizar é isso mesmo, é você tomar para si, ou o líder tomar para si a tomada de decisões, não dando oportunidade para as demais decisões de nível tático, de nível estratégico, serem geradas na equipe. Então, quando eu penso aí em centralizar, eu sou um líder só que estou pensando no poder. Às vezes esse chefe que centraliza as questões, todas as tomadas de decisões nele, às vezes é por medo da mudança, por medo de alguém na equipe que é mais competente, e que ele acha que é mais competente pode tomar o lugar dele, mas às vezes isso atrasa e a gente percebe isso que vai afetar o posicionamento da empresa ou da cooperativa no mercado, vai afetar todas as relações, porque quando o chefe, se a gente for lembrar lá no caso da Maria, que nós vimos no videozinho, será que ela estava trabalhando satisfeita? Porque o chefe dela usava o poder. Ela esperava um líder que trabalhasse em conjuntos, que tratasse ela como parte da equipe, mas ela era tratada pelo chefe dela somente como alguém que era da limpeza, que não fazia parte. Mas o cliente, ele vai olhar o ambiente está limpo, está agradável, todas as questões é importante. Então, por isso, é importante que a gente entenda e esteja bem claro a diferença entre centralização e descentralização. Nossa terceira questão é o que é descentralizar, e aí vou perguntar para a professora se temos as respostas para a gente ficar bem claro essa questão da diferença entre centralizar e descentralizar. Temos mais uma resposta de Espigão do Oeste. A aluna da professora Jane Suzy disse: descentralizar é o processo planejado em atribuir responsabilidades pela tomada de decisão. Exatamente. Quando a gente está descentralizando, é isso, conforme a resposta aí, é um processo planejado, deve ser planejado. Olha, a partir de agora deve ser comunicado, deve ser bem claro esse processo de comunicação, para que as pessoas estejam conscientes das responsabilidades que eles estão assumindo em relação a cada papel de responsabilidade dentro da descentralização. Então, quando eu estou descentralizando, é um processo que eu estou planejando que as tomadas de decisões não vai ficar apenas com uma pessoa ou com poucas pessoas na organização, mas sim vai ser de uma equipe que vai ter esses poderes. E aí, geralmente, essa descentralização, ela acontece de uma forma, tal departamento ele vai tomar decisões relativas a tais aspectos, tal departamento vai tomar decisões a outros aspectos. Então, é importante que a gente esteja consciente que a descentralização ela vai facilitar a agilidade nos processos. Muitas vezes a gente atrasa, e aí se vocês recapitularem lá na nossa primeira aula, a gente falou sobre a teoria burocrática. E às vezes se a gente burocratiza muito os processos, se a gente
faz com que eles sejam muito rígidos e não flexíveis, eu estou centralizando, porque a maior parte dos processos necessita da palavra de fulano, necessita da palavra de ciclano. Então nós precisamos modernizar aí essa tomada de decisão através da descentralização. E a descentralização é uma das oportunidades. Como, vou colocar aqui a nossa resposta sugerida, isso que a aluna colocou aí para a gente, é um processo planejado de atribuir responsabilidades pela tomada de decisão, questões táticas e operacionais aos níveis mais baixos da hierarquia, deixando com que os cargos mais elevados ocupem o seu tempo com as questões estratégicas do negócio. Pensando, quando há descentralização, os níveis estratégicos, ele vai pensar estrategicamente, vai olhar e vai buscar formas de munir toda a equipe da organização para com que atinjam objetivos mais ousados, para com que vá além, para com que alinhem, utilizem a melhoria contínua para ajustar os aspectos da organização, para melhorar os seus processos, vai pesquisar e vai conhecer os pontos fortes, os pontos fracos da organização, vai conhecer externamente os pontos, as oportunidades, as ameaças que rondam a organização, e aí vai conseguir até implementar uma mudança mais fácil, porque aí ele vai ter uma equipe de liderança que já consegue ter um relacionamento melhor com toda a equipe geral da organização. Então aí descentralizar, a gente vai perceber quando alguns assuntos não vai ser possível descentralizar ele totalmente. Porque se eu descentralizo tudo para a minha equipe, e enquanto líder geral da organização eu não faço nada, eu estou sendo um líder liberal. E às vezes esse líder liberal, ele está se descentralizando, se resguardando de assumir a responsabilidade. A responsabilidade é do líder geral da empresa. Ele vai dar poder, dar autoridade a algumas pessoas para realizar atividades, para tomar decisões, mas ele precisa estar a par de todas as decisões. Olha que bonitinho, aqui o Ítalo de Paraná também disse que a descentralização não comunga das mesmas ideias e regras de centralização. Exatamente. Muito obrigado, Ítalo, aí, porque não dá para andar junto mesmo, porque um vai para um lado, um quer tudo para ele e o outro vai delegar, então não comunga mesmo uma com a outra. Obrigado aí pela participação e vamos lá para a nossa questão 4. Pedi para que vocês comentassem 2 fatores que impulsionam a mudança, de acordo com o que nós vimos na nossa aula de hoje. E aí nós queremos pelo menos 2 fatores que impulsionam a mudança para a gente pensar. Na nossa resposta aqui nós vamos falar de vários fatores, mas nós tivemos participação nessa também, professora? Sim, novamente de Espigão do Oeste. A imposição do mercado e inovações tecnológicas. Exatamente. Trouxe duas questões. Eu vou trazer aqui para vocês e explicar novamente algumas delas, dessas imposições que influenciam na mudança. Por exemplo, a imposição do mercado, como o pessoal lá já enviou a resposta aqui para a gente, é um dos principais fatores que influenciam a empresa, pois é a razão da criação da empresa. O mercado, a empresa, ela é criada para atender a uma demanda, atender uma necessidade do mercado. E aí a imposição do mercado, ela vem, geralmente é um dos principais fatores que impulsionam a mudança. Mas também nós temos modificações decorrentes da legislação que vão influenciar as mudanças, pois os órgãos governamentais podem criar novas restrições visando a segurança ou ampliando os benefícios já existentes. Nós temos também ainda como fatores inovações tecnológicas, que nós falamos que elas influenciam as mudanças, pode ser agindo diretamente no processo de fabricação ou de tomada de decisão, ou às vezes utilizando a tecnologia da informação para a comunicação. Às vezes, equipamentos novos
tecnologias novas vão facilitar o processo de produção ou de fabricação de um produto. Ou, às vezes, algumas tecnologias vêm ajudar aí na tomada de decisão. E aí também nós temos outros fatores que influenciam a mudança. Alteração no organograma, nós já falamos bastante em relação a isso na nossa aula, porque isso pode ser decorrente de uma política de expansão da empresa e os fatores mercadológicos favoráveis, criando novos cargos, pode criar novos cargos, pode relações interpessoais. Essa mudança no organograma ela é importante, porque alguns dos fatores que às vezes geram uma resistência à mudança. Porque, eu gostava do líder fulano de tal que tratava a gente como algo dessa forma, porque há um padrão de comparação, mas às vezes é necessário e é para o melhor da organização. E aí nós trouxemos o último fator, em busca do desenvolvimento sustentável, decorre também da responsabilidade social da empresa, visando sempre garantir um futuro melhor para as novas gerações e conservando o meio ambiente. Muito importante, quando a gente, não sei se vocês perceberam, no início a gente percebeu da disciplina que a administração como ciência não se preocupava tanto com essas questões ambientais, mas hoje é de extrema importância. A gestão contemporânea, ela precisa estar ligada às questões ambientais, ela precisa estar antenada a essas questões para que ela consiga produzir corretamente, consiga produzir sem afetar o meio ambiente e sem afetar as nossas futuras gerações, sem afetar. Então, quando você for pensar aí num tipo de cooperativa, vamos supor aí uma cooperativa agropecuária, você pode pensar uma cooperativa aí que não vai trabalhar com agrotóxico, vai trabalhar com produtos naturais para manter a qualidade do seu produto. Você está pensando de forma sustentável. E o mercado, há uma grande abertura para esses tipos de produtos orgânicos, produtos que não utilizam agrotóxicos. É só um exemplo aí para a gente ver, e são fatores que influenciam e impulsionam a mudança organizacional. E aí, nós chegamos na nossa quinta questão, que é para vocês comentarem sobre resistência à mudança. Tivemos participação na quinta questão, professora? Sim. Os alunos estão falando que a resistência ocorre por insegurança, por medo de que o que vai acontecer não seja legal. Exatamente. Muitas vezes, a maior parte das vezes, é com medo do novo. Com medo daquilo que essa insegurança ela gera falar, eu prefiro continuar da forma que nós estamos, porque tá dando certo, ou tá indo mais ou menos, vamos continuar, como vocês enviaram aqui as respostas pra gente. Por quê? Porque às vezes é mais cômodo a gente continuar da forma que nós estamos do que introduzir algo novo. Então, de maneira geral, e segundo os estudiosos da área, as pessoas são resistentes à mudança, pois acreditarem que a forma com que fazem as coisas é a correta. E o medo e a insegurança quanto novo. Algo novo geralmente gera um desconforto, porque aí torna as pessoas mais... com esse medo, ele vai deixar as pessoas mais acomodadas e aí gera resistência à mudança, pois elas partem de uma situação que já dominam a técnica para uma nova fase de treinamento e adaptação que pode gerar uma tensão nervosa para os participantes da organização. Então é isso mesmo, às vezes um dos principais fatores é a insegurança, é o medo do novo mesmo, o medo de enfrentar, de ter que aprender coisas novas, de ter que passar por um processo de aprendizagem novo, um processo que vai gerar algo novo em relação à mudança. E aí, a nossa sexta questão, penúltima questão que nós trouxemos aí. Em sua opinião, as recompensas materiais são motivacionais? Queremos saber aí se nós falamos de recompensas materiais e falamos de recompensas simbólicas. Será que as recompensas materiais, elas são motivacionais?
O pessoal de Espigão do Oeste aqui está com tudo hoje. Eita, que bom que eles estão participando. Eles disseram assim, nem sempre, às vezes as recompensas materiais não suprem as necessidades motivacionais. Exatamente, compreenderam certinho aí a questão daquela nossa pirâmide. Porque nem sempre as recompensas materiais vai suprir aquilo que, às vezes, a necessidade do colaborador que está sendo recompensado materialmente é de reconhecimento, é de uma recompensa simbólica. Ele quer receber um elogio. É claro que se vier o elogio junto com a recompensa material, aí talvez vai motivá-lo mais, mas às vezes só a recompensa material não vai atender a necessidade dele. Por exemplo, existem algumas empresas que fornecem como tipo de recompensa material, não é em espécie, mas a cesta básica. Mas às vezes os produtos que vêm na cesta básica, para alguns não agrada. Talvez não é o tipo de arroz que ele gosta de comer, não é o tipo de feijão que ele gosta de comer. Então, para esses, talvez a empresa ela pode pensar num cartão de vale alimentação. Porque aí ele recebe em espécie e ele escolhe os produtos. Então, todas as questões devem ser pensadas quando a gente fala em motivação. Vou trazer a resposta que a gente colocou aqui, mas quero parabenizar o pessoal que enviou a resposta. Inicialmente, a gente pensava que recompensa material é motivacional. Porém, segundo a psicologia e outros cientistas que estudam o ramo, trata-se de um incentivo, pois a duração da recompensa material é temporária. Para ser um fator motivacional, é preciso haver um período mais duradouro, permanente no indivíduo. E aí eu vou lembrar que alguma coisa, às vezes, a gente recebe como recompensa, e é comum lá no nosso dia a dia, na nossa casa, os nossos pais ou avós, alguém, dá uma recompensa chocolate, uma recompensa material. Ah, você fez isso, lavou o carro, vou te dar um chocolate. Às vezes dá uma caixa de bombom e aí a gente come todos, ficou feliz lá, mas daqui uma semana a gente essa recompensa não motivou mais nada. Porque aí, às vezes, eu já até esqueci que eu ganhei aquela recompensa. E aí, o ideal é recompensas duradouras, que vão influenciar na vida, tanto pessoal quanto profissional, desses colaboradores. Por exemplo, a empresa pode pensar num curso. E aí vai encaixar de acordo com o nível que cada um está na pirâmide. Um curso, por exemplo, se a pessoa ainda não é formado, não tem nenhum tipo de formação além do ensino médio, um curso técnico, um curso de qualificação, ou às vezes, dependendo do nível que a pessoa está, uma graduação. Várias organizações trabalham com esses tipos de incentivos e algumas cooperativas também trabalham com esses tipos de incentivo. Vamos lá para a nossa questão 7, que é para vocês responderem como verdadeiro ou falso, V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas nas seguintes afirmações. A primeira, a liderança liberal é aquela que se baseia na concentração de decisões? Será que isso é verdadeiro ou é falso? A liderança autocrática baseia-se na descentralização das decisões? Verdadeiro ou falso? Vou colocando uma interrogação aqui, porque daqui um pouquinho eu quero ouvir as respostas de vocês. A liderança democrática, ela é aquela na qual todos os envolvidos participam das decisões? Verdadeiro ou falso essa afirmativa? O líder é aquele que incentiva os colaboradores a atingir objetivos das organizações e, pessoal, verdadeiro ou falso? Professora, tivemos participação aí com as respostas? Sim, participação dos alunos da professora Jane, lá de Espigão. Espigão, olha, que bom que estão participando bem, né? Uhum. Pode trazer as respostas aí pra gente na primeira afirmativa. Falso. Falso. Trouxeram aí falso. A segunda? Falso também. Falso também. Depois a gente vai detalhar cada uma delas. Terceira, verdadeira. Terceira, verdadeira. E a quarta, verdadeira. Verdadeira. Vamos estudar melhor ela aqui para a gente ver por que a primeira afirmativa é falsa.
Vou colocar aqui o próximo slide já com o nosso gabarito, porque vai ser mais fácil. A liderança liberal é aquela que se baseia na concentração das decisões? Não, essa é a liderança autocrática. É falsa mesmo essa afirmativa. A liderança autocrática se baseia na descentralização das decisões? Não, essa é a liderança democrática. A liderança democrática é aquela que todos os envolvidos participam das decisões? Correto, essa liderança democrática chama as pessoas para tomar as decisões em conjunto. O líder é aquele que incentiva os colaboradores a atingir objetivos da organização e os objetivos pessoais. Também é verdadeira essa afirmativa. Quero agradecer aí a participação e parabéns aí todos. Eu sei que alguns não enviaram, mas gabaritaram aí a questão também. Parabéns a todos. Vamos só caminhando para o final da nossa aula. Tivemos aí 7 exercícios e aí chegamos ao final da nossa aula. Nós vamos só recapitular um pouquinho o que nós vimos na aula de hoje. Nós diferenciamos os conceitos e práticas envolvendo a centralização e descentralização. Podemos entender as dinâmicas das mudanças organizacionais, envolvendo as mudanças organizacionais. Podemos compreender como funcionam as relações humanas no trabalho e os conceitos de motivação. E podemos conhecer aí as habilidades que os gestores, que os administradores dominam e qual a importância de cada uma delas. Antes da gente finalizar a nossa aula, quero lembrá-los que a nossa atividade de percurso, ela encerra amanhã, dia 15. Então, se você ainda não fez, não entregou a sua atividade, lembre-se que amanhã é o último prazo para você entregar as 2 atividades. A primeira atividade, que é a tarefa que traz missão, para você descrever a sua missão, sua visão, seus valores e suas metas pessoais para 2017, que inicialmente era para o dia 20, mas até amanhã, dia 20/2 e até amanhã, para vocês entregarem. E a segunda atividade, que é o questionário Fundamentos da Administração, que tem as questões para vocês responderem aí. Não passem de amanhã. Se você ainda não fez, faça e entregue até amanhã. Lembrete aí das nossas provas, nossa próxima aula. Isso já é um gostinho de saudade pra gente aqui, tanto para mim quanto para a professora Maraí, que na nossa próxima aula nós já temos a avaliação regular. Espero que ninguém precisa fazer a recuperação e muito menos o exame final, mas nós temos a data aqui também. Então tomem muito cuidado. Só um lembrete agora para os professores presenciais em relação à planilha. Muitas vezes os professores presenciais não vão conseguir inserir no cifro as notas de todos os alunos, mas ele lança na planilha que ele recebeu da coordenação do curso e aí eles vão poder saber os alunos que precisam fazer recuperação ou o exame. E, no mais, queremos agradecer a atenção e a participação de vocês. Nós ficamos felizes quando nós recebemos as respostas aqui. Então, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para vocês, mas quero deixar uma dica aqui para nossa avaliação. Estamos na reta final da disciplina. Como eu disse na aula passada, façam os exercícios lá do finalzinho do livro, do caderno da disciplina, porque vai facilitar para que vocês realizem a nossa avaliação. Então, ficou aí a primeira dica. No mais, muito obrigado. Obrigado, professora Maraí. Obrigada, professor. Quero parabenizar a participação do pessoal de Espigão do Oeste, de Paraná também, e agradecer imensamente a participação de todos os professores nos polos, Triunfo, de Paraná e uma série de outros municípios que a gente nem consegue mencionar aqui. Exatamente. Forte abraço a todos. Até a próxima aula.